Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta segunda-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? Ó, rodada do Brasileirão encerra hoje e hoje todo mundo aqui é botafoguense desde criancinha, hein? Temos que torcer por uma vitória do Botafogo, porque uma vitória do Goiás ou um empate nos colocará de volta na zona de rebaixamento. E esse jogo é importante para você também fazer uma aposta lá na 1xBet. Link aqui, ó, no primeiro comentário fixado do vídeo. É a maior casa de apostas do planeta. Paga rápido, muito bem, excelentes cotações. Todas as principais ligas do mundo. Tá rolando campeonatos europeus aí, você pode estar fazendo a sua fezinha. Tá chegando data FIFA, tá? E usando o cupom promocional Futebolaço, eles dobram o seu primeiro depósito até R$ 1.200. Botou 10, vira 20, 30, vira 60 e por aí vai. 1.200, viram 2.400, esse é o limite. Mas é só no primeiro depósito usando o cupom promocional, beleza? 1xBet, parceira do canal Futebolaço. Além de apostar na maior do mundo, vocês ajudam demais aqui o meu trabalho. Gosta do Dieguinho? Quer ver esse canal continuar de pé? Esse parceiro comercial é fundamental para que esse canal continue de pé. Eu conto com vocês, beleza? Mas tem que ser pelo nosso link, para que eles saibam que vocês estão vindo aqui do canal, beleza? Bom, galera, dito isso, vamos primeiro dar uma passeada sobre algumas situações ainda envolvendo o jogo entre Vasco da Gama e Santos. Medel tá fora, vocês já sabem disso. Rossi, a gente não sabe se volta para o jogo do São Paulo ou não. Mas vamos colocar algumas coisas aqui nos seus devidos lugares. Primeiro, foi uma derrota. Não tem terra arrasada, não tá tudo perdido. É o mesmo time que vem nessa arrancada e nessa batida e tinha até o jogo do Santos a terceira melhor campanha do retorno e desde a chegada do Ramon Dias também tinha a terceira melhor campanha. Se você pega o recorte dos últimos 8 jogos, antes do jogo do Santos, ele tinha a campanha, inclusive, de campeão. Era o melhor time dessas 8 últimas rodadas. Então, calma. O placar foi até muito elástico pro que foi a partida. O Santos foi uma equipe efetiva. O placar do primeiro tempo foi muito mentiroso. Mas no futebol não existe verdade nem mentira. Existe eficiência. E vamos discutir algumas situações aqui, cara. E olha, eu vi alguns comentários que eu confesso que me irritou. Não pela pessoa discordar, não é isso. É porque eu fui criado de uma forma que a minha mãe me ensinou assim: Diego, o certo é o certo, independente de quem seja. Eu lembro de uma das correções que a minha mãe me dava, que ela falava assim, ó: o dia que tu fizer merda, eu sou o primeiro a chegar lá e te dar um pau e falar, ó, foi o Diego que fez e ele tá errado. Porque eu te ensino a ser correto e fazer as coisas direito. Então não vem fazer besteira aqui não achando que eu vou passar a mão na sua cabeça. Então é dessa forma que eu fui educado. Então, quando o Vasco é beneficiado por arbitragem, que é raro, é uma vez na vida, outra na morte, eu falo, ó, marcaram um pênalti pro Vasco que não foi, era para ter expulsado o jogador fulano de tal, para quando o Vasco foi prejudicado, isso é toda hora, eu ter moral de falar assim, pô, cara, o cara tá reclamando hoje, mas quando o Vasco é favorecido, ele fala também. E o jogo ontem contra o Santos, me desculpa a galera que acha que não foi pênalti. Você tá sendo clubista demais, irmão. Porque você chorou pra cacete, assim como eu. Chorar é a questão de reclamar excessivamente. Do pênalti não marcado do Pedro Raul em São Januário. E os lances são praticamente idênticos. A diferença é que o Pedro Raul caminhava para dentro do gol e o Marcos Leonardo tava dando um tapa para fora da área. A diferença é essa, porque tem um calço em cima do zagueiro do Santos no Pedro Raul e o contato com a perna embaixo, e o Pumão Rodrigues ontem cabaçou. Ele veio correndo para cima do Marcos Leonardo, ele dá um toque nele aqui em cima, e aí quando ele desloca ele em cima, a coxa desequilibra o Marcos Leonardo, ele balança o corpo, e a coxa do Pumão Rodrigues acerta ele embaixo. Foi pênalti, irmão, foi pênalti. E aí, não adianta querer reclamar não, porque o VAR ontem corrigiu uma injustiça. Porque se não é marcado o pênalti do Santos, e não foi marcado em campo, e o seu Darão, que é horroroso, ele sempre tem que marcar pênalti no VAR, porque em campo ele não enxerga, assim como foi Vasco e Red Bull Bragantino, um pisão no tornozelo do Verratti, que ele não deu em campo, e o VAR que teve que chamar para corrigir. Ainda teve um lance de um pênalti
no Luca Orediano, que até hoje a gente discute uma tesoura que ele tomou quando ele dava o tapa para dentro da área e o VAR não chamou nesse lance, o VAR corrigiu uma injustiça. Foi pênalti sim do Puma Rodrigues ontem. E mas não marcaram o pênalti pro Vasco em São Januário, irmão. Não é compensação. A gente tem que reclamar que aquele dia lá não foi marcado. Mas não é porque não foi marcado em São Januário que agora eu quero achar também que não tem que marcar pro Santos. Tá certo marcar aqui e tá errado em não marcar lá. Ponto. Simples assim. E com relação às expulsões, acho até que caberiam mais. O Medel foi expulso corretamente, na minha opinião. Deu uma de pitbull, saiu querendo peitar meio mundo. O Sebastião Ferreira tentou agredir o Soteldo. Era para ter sido expulso também. Assim como o goleiro do Santos, que agora eu já não lembro se foi o reserva, se foi o titular, que pegou o Medel pelo pescoço. Que é o lance que ele pega ele pelo pescoço, aí ele meio que empurra, aí vem o jogador do Santos, o Rodrigo Fernandes, acho que é isso, e dá uma cabeçada no Medel e é expulso. Então, com relação às expulsões, acho que os expulsos, eu tenho dúvida do Lucas Lima, porque eu confesso que eu não cheguei a ver uma imagem conclusiva. Eu vi que ele estava na confusão, o Medel chegou puxando ele pela camisa, que é justamente o lance onde o Rodrigo Fernandes dá uma cabeçada no Medel, e aí o goleiro do Santos vem tirando o Medel, catando ele pelo pescoço. É nessa discussão que está ali o Medel pegando o Lucas Lima pela camisa. Não sei se a TV não passou, ou eu comi mosca mesmo, não vi o Lucas Lima agredindo alguém. Enfim, tá? E o Soteldo tomou o amarelo justo, porque ele não xingou ninguém, ele provocou, que eticamente falando, ele tá errado, ponto. Mas não é lance também para vermelho, tá? E o Sebastião Ferreira completamente despirocado da cabeça, teve a atitude que teve. O Medel como capitão, em vez de apartar o negócio, ficou botando gasolina e lenha na fogueira, tá? Então, com relação à arbitragem ontem, o Vasco não foi prejudicado pela arbitragem, ponto. O VAR corrigiu as cagadas que o Daronco fez em campo. A gente não perdeu ontem por causa do Daronco e a arbitragem ontem nada influenciou no resultado da partida. E aí eu quero ver quem ficou chateado com a declaração do Juninho, ficou chateado com a declaração do Salum no jogo anterior, né, do suposto Operação Salva Vasco, e hoje está reclamando de arbitragem em lances que o VAR corrigiu os erros do Daronco em campo. Aí você acha sacanagem quando o Juninho e o Salum vêm e mete a boca no Vasco falando meia dúzia de merda. Mas aí quando a arbitragem corrige um erro que estava sendo favorável a gente, porque a gente estaria sendo beneficiado pela arbitragem se o pênalti não é marcado, porque foi pênalti, aí quando a arbitragem corrige, vai ficar tu gritando e reclamando de arbitragem. Então vamos ser corretos, cara. Vamos pautar a vida da gente pela correção, tá? E eu não tô preocupado se vai gostar, se não vai gostar. Eu falo o que eu penso e penso com a minha cabeça. Inclusive, teve um cidadão, né, me admira, o cara que até falou aí que é torcedor do Vasco desde os anos 70, tem idade para ser meu pai, e o cara tava aqui nos comentários extremamente mal educado, e ele teve a pachorra de falar, é um absurdo, você como vascaíno tem que defender o Vasco em tudo, estando certo ou estando errado. Ô, meu irmão, não foi essa educação que eu recebi, não. Eu tenho que defender o Vasco quando o Vasco estiver correto. Se o Vasco estiver fazendo algo errado, ele tem que ser punido e ponto. Né? E é isso, e acabou. Certo é certo, errado é errado. Sendo Vasco, sendo Flamengo, sendo Fluminense, sendo Botafogo, seja a ponte que partiu. Então é assim que eu analiso e é assim que eu comento, tá? E ontem, se você tem que ficar chateado, é com o seu Puma Rodrigues, que é um irresponsável, tem sido uma peça frágil demais defensiva e prejudica demais o Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Se você for pegar gols que saíram, que o Vasco tomou em cima do Puma Rodrigues, o Vasco teria aí bastante pontos a mais nesse campeonato, tá? O seu Sebastião Ferreira, que até aqui não acrescentou rigorosamente nada, e ontem foi um irresponsável, porque o Soteldo provoca, mas que é um destemperado que descamba pra confusão é ele quando vai tentar agredir o Soteldo. O Paê, que fez mais um jogo horroroso, e o Ramon Dias, que tem todo o crédito e mérito do mundo por tudo que ele tem feito pela gente. E se o Vasco ficar na primeira divisão, é mérito dele, quase que todo, tá? E depois vem os jogadores ali e a diretoria também que contribuiu para as contratações no meio do ano. Mas o Ramon Dias, de novo, assim como no jogo do América Mineiro, foi muito mal. Mal nas mexidas, mal na escolha tática, voltar já no 4-2-4 pro segundo tempo. Mas enfim, muito disso eu já falei no pós-jogo. Tô dando uma passada aqui novamente, né? Porque
sempre rola uns trailers ali aqui nos comentários e eu trago pra vocês depois. Enfim, vi até a gente nos comentários, aí, tá vendo aí, Dieguinho? Aprende aí, ó. A gente jogou mal, mas ganhou. Aqui que adiantou? Jogou bem contra o Santos e perdeu. Irmão, a análise é uma coisa, o resultado é outro. Não é porque jogou mal e ganhou, que aí você vai soltar fogos, você fica feliz com a vitória, mas você analisa, pô, jogou mal. E aí no dia que você jogar bem e perder, você vai ficar chateado pelo resultado, mas não vai falar não, cara. O time jogou bem hoje, o placar foi injusto. A análise em nada tem a ver com o placar. A gente fica feliz e triste sempre com o placar, mas a análise ela tem que ser feita independente do resultado. Então é isso, assim a gente encerra a nossa primeira edição. Já temos a agenda da semana do Futebolaço Podcast divulgada. Hoje recebo lá no Futebolaço Podcast episódio número 106. Alberoni, quem lembra dele? Cria da nossa base, começou ali nos anos 2000, 2001, foi vendido para a Inter de Milão. Da Inter de Milão, ele veio no Bahia, foi pro Barcelona, teve uns problemas lá, o Barcelona foi pro Independente da Argentina, volta ao Vasco em 2006, faz parte daquele elenco, vice-campeão na Copa do Brasil pro Flamengo e depois sai do Vasco e segue a sua carreira. Então um papo bem legal, ele é vascaíno doente, está sempre em São Januário assistindo jogos, encerrou sua carreira de forma precoce com 28 anos de idade, histórias muito legais, jogou com Romário, Leandro Amaral, várias feras brabas aí da bola, foi treinado por Renato Gaúcho, trabalhou com o Eurico Miranda, então terão boas histórias. E quinta-feira, Zé Colmeia, ia ser o nosso episódio 100. Infelizmente o paizinho dele faleceu na véspera do dia do episódio, e a gente teve que cancelar, e agora a poeira deu uma baixada e ele volta para gravar o episódio 107 com a gente, tá bom? 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto família, e logo mais eu volto com a segunda edição, e quem não é inscrito no Futebolaço Podcast, se inscreve, o episódio vai ao ar hoje às 8 da noite, tá bom? Tô esperando vocês lá também, tamo junto.